Boa noite, Rogério. Você rodou esse time hoje com 10 jogadores que não atuaram na partida passada, ou seja, iniciaram o jogo. Sua avaliação, foi aquilo que você esperava? O próprio adversário em si, o que, é que você pode dizer desse jogo? Boa noite. Achei um time bem competitivo, físico, né? Bastante forte, baixou bastante as linhas, dificultou um pouco, o gramado um pouco seco. A gente poderia ter molhado mais o gramado para dar velocidade na bola, com o gramado mais seco. Ficou mais difícil de rodar com velocidade. Nós também acho que erramos algumas coisas, alguns ajustes na construção, fomos acertando com o passar do tempo. Marcos Vitor foi melhorando com o passar do tempo do primeiro tempo. Rezende melhorou muito a sua construção no segundo tempo. Ainda tem coisas para acertar. O mais calor hoje está bem mais quente, né, do que estava à noite no meio de semana. Vencemos, não sofremos gols, alguns pontos positivos e sabemos que é começo de temporada, temos que evoluir o mais rápido possível, porque o tempo é curto, mas eu acho que se você traçar o que foi o jogo em si, tivemos boas chances, cedemos chances demais ao adversário. Vamos passo a passo tentar melhorar a cada jogo. O importante é que jogaram 20 jogadores diferentes e todo mundo pode ter uma minutagem parecida e vão ganhando corpo, parte física, desenvolvendo. Não é fácil recomeçar. Os inícios de ano são sempre mais difíceis. Rogério, boa noite. Duas coisas hoje me chamaram a atenção. A primeira delas, não sei se forçada ou se foi uma estratégia sua, senti diferença das duas formas do Bahia jogar da quinta-feira para hoje. Você chegou a citar agora até há pouco o gramado, né, que estava um pouco mais molhado. Um jogo de quinta um pouco mais corrido, de velocidade, eu acho que até por característica dos jogadores que estavam em campo, e hoje um jogo mais de cadência, de posse de bola, tentando buscar os espaços. Essa é a ideia, tentar trabalhar as duas formas, foi algo forçado ou algo planejado? E só para completar, a outra era do Everaldo também, que me chamou a atenção, hoje jogando mais na dele, de centroavante, mais centralizado em relação à temporada passada. Na verdade, eu acho que influencia a temperatura, o horário, influencia bastante, parece que não, mas muda, o jogador cansa um pouco mais. Os jogadores em si, logicamente, não são jogadores, né, mais dinâmicos, que não tem podem não ter tanta técnica quanto os de hoje, por exemplo, na formação de meio campo, estou falando. E foi um jogo muito vertical o último, né? Tanto que nós sofremos para acabar o jogo, no final começamos a cansar. Hoje foi menos vertical esse jogo, mas de mais toque de bola. É que nós temos que melhorar o posicionamento nosso dentro de campo, né? Às vezes a gente quer vir buscar muito a bola embaixo, enquanto a função dos homens de trás quer construir, nós temos que esperar no espaço correto para a gente ter essa bola. Às vezes queremos todo mundo sair de um bloco, porque é um bloco fechado, um bloco baixo. A gente acaba saindo todo mundo de dentro desse bloco por se encontrar com menos espaço. Mas então é uma questão de treinamento, de evolução, de posicionamento de cada um dentro do campo para que as combinações de passe nos deem oportunidade, como foi, por exemplo, a do gol no cruzamento do Gilberto para o Everaldo. Sobre o Everaldo, você fez alguma pergunta? Sim, jogou assim como o Lúcio jogou mais centralizado, o Everaldo também jogou mais centralizado no dia de hoje. Diferente um pouco do ano passado. Boa noite, Rogério Ceni, Leon Santana do portal Notícias no Ar. A gente percebeu que em determinados momentos o Bahia teve uma dificuldade, ou teve muitos passes errados, chegou a errar alguns passes, né? Essa construção da jogada, o Bahia ele pecou nesse momento. Criou oportunidades, mas incutiu no nosso entendimento, obviamente entendendo o início de temporada, a questão das finalizações, né? Conseguiu obter 2 finalizações, mas no que diz respeito à eficiência desse fundamento, o Bahia hoje ainda demonstrou que precisa um pouco mais de afinamento. Mas eu concordo que errou muito passe. Um pouco em função. Também teve jogo ontem, né? Um acordo que foi feito, e eu entendo, porque também nos beneficia no sentido de não ter uma viagem para fazer lá na frente, o que pode fazer diferença. Então, só prestar atenção, tem que tentar cuidar do gramado, né? Tentar agora dar já que tem uma semana a gente não joga aqui, tentar dar uma melhorada nisso. E ele está um pouco mais molhado, um pouco mais vivo, para que a velocidade de passe e também a direção do passe seja melhor. O time tem finalizado um pouco mais mesmo, principalmente chutado um pouco mais de fora da área, né?
E precisa se encontrar, eu acho que é questão de nós estamos treinando, né, esse é o segundo jogo, 19 jogadores começaram diferentes um jogo de outro, de linha estou falando, né? Mais os 2 goleiros, ou seja, são 21 jogadores distintos de um jogo para outro. Vai sofrer um pouco até encontrar, e a gente também vai encontrar opções, e aí no momento correto nós vamos decidir por uma escalação que seja mais objetiva para determinado jogo, e nós estamos tentando, para cada jogo, diversificar essa situação, mas se você analisar, são pontos muito parecidos entre um jogo e outro do que aconteceu, só com figuras, com peças diferentes. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. O Bahia, a gente viu um jogo na quinta-feira com o Cauã fazendo o lado direito e hoje o Rezende fazendo o lado esquerdo e dando a liberdade na quinta para o Juba e hoje para o Gilberto. A gente viu, o senhor já mencionou a respeito de erros de passe e erros do último passe. Dificultou muito o Porto ter baixado demais as linhas, a gente teve muita dificuldade de quebrar a linha, tendo em vista que o jogo do Sampaio a gente não teve tanta dificuldade assim? Logicamente, todo time que joga com linha mais baixa, fechado, você vai criar dificuldades. Daí você precisa ter cabeça no lugar e manter o teu posicionamento dentro de campo. Cada um tem uma função dentro do campo. É que todo mundo começa a ficar ansioso e quer vir buscar a bola. E aí você diminui o número de jogadores entre as linhas. Quando você diminui o número de jogadores, fica mais fácil, logicamente, mais difícil, logicamente, você girar essa bola entre as linhas, né? Então, às vezes o Everton quer baixar, sai de dentro do bloco, porque o bloco está muito denso, muito fechado, e vem baixar. Aí já tem 3 para trás. Sai o 4º homem, mais 2 abertos, você diminui muito o número de jogadores dentro. Então, não importa a altura que o adversário jogue, você tem que ocupar o espaço que ele deixa. Lógico que num espaço menor você tem que ter jogadores de mais qualidade para sair as combinações de passe. O que não pode é desesperar e começar a sair de dentro do bloco para querer fazer essa construção de jogo, vir baixar, porque aí você diminui um jogador entre as linhas e aí é mais difícil, realmente você depende mais do 1 para 1 do que de jogo combinado para chegar. Quando faz, se você olhar o posicionamento de construção do gol, é um posicionamento bem correto e você chega, mesmo com o time em bloco baixo, eles estavam numa posição defensiva e nós conseguimos chegar bem na linha de fundo. Boa noite, Rogério. Parabéns pelos 3 pontos. Em semana de clássico, assim, geralmente torcida, parte da imprensa começa a falar já do jogo, mesmo tendo um outro jogo no caminho que você tem em Jequié. Qual é a ideia do planejamento da equipe seguir essa rodagem, utilizar algo semelhante desses 2 jogos, ou pode aproveitar mais a garotada que estava jogando? O que é que o Rogério deve fazer lá contra a equipe do Jequié no Valdomiro Borges? Nós devemos preparar um time durante a semana para o jogo do Vitória, eu acho que é importante. E mesmo porque o gramado no jogo contra o Jequié, pelo que eu vi, ao menos na TV aqui do que eu estou vendo, não oferece a condição para um jogo de passe curto e tudo, né? Então nós vamos armar um time de acordo com as características que o campo pede, né? Que o estádio pede, e tentar armar um time também contra o Vitória, por se tratar de um clássico dentro da nossa casa. Nós temos que dar a importância necessária para esse jogo. Rogério, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo triunfo. Aqui quem fala é Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Na temporada passada, muito se observava uma repetição nas escalações, talvez por falta de peças. E a gente enxergava também que Luciano Juba e Tassiano eram esses jogadores que mais podiam, talvez, trocar de funções, né? Com a chegada dessas novas peças, você se sente mais confortável em trocar as escalações nos próximos jogos? Veja bem, durante o começo do ano nós trocamos tanto quanto estamos trocando agora. Vocês vão lembrar que nós rodamos muito, e eu sempre falava que nós chegamos bem ao início de Campeonato Brasileiro pelo fato de ter trocado sempre 7, 8, 9, 10 jogadores de um jogo para outro. E nós estamos tentando fazer o mesmo porque seria impossível sobreviver. Eu acho que as contratações no meio campo, elas ajudam você ter uma variação de jogos e de como jogar esse jogo e ter boas peças de substituição. Ano passado também tínhamos, mas no começo do ano faltaram jogadores para essa posição. Hoje no meio campo acho que a gente está mais tranquilo, porque não joga um, joga outro que tem qualidade. E dentro do sistema que a gente tem escolhido para jogar, também os pontas têm feito diferença, Ademir, Pulga, né? O Biel quando joga, hora por fora, hora por dentro, como foi hoje. Então estamos tentando encontrar soluções, mas eu acho que nós temos mais peças de reposição nesse ano. Mas lembrando que no ano passado, tanto que é citado, né? Poucas lesões e tudo que nós tivemos, justamente porque nós jogávamos quase sempre trocando 70%, 80%, 90% de um jogo para outro. Claro que é um momento onde você não enfrenta os adversários
né, como é no Campeonato Brasileiro, mas também é um começo de temporada, e eu só acho que vai chegar momentos que nós vamos encontrar muito mais dificuldades do que hoje. Mas temos que experimentar, temos que tentar para chegar mais à frente no momentos do campeonato, ter um time com mais opções. Mas acho que nós temos hoje, principalmente no setor de meio campo, nós temos boas trocas e alterações. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo resultado de novo. A gente viu mais uma partida em que o Vitor Hugo terminou não colocado. O Vitor Hugo. Está lesionado. Está lesionado, porque não veio como. Veio o David Duarte como. Estava aqui e tudo, mas infelizmente ele sofreu na pré-temporada um incômodo, não é nenhuma lesão, um incômodo no reto, acho que foi no reto femoral, posso estar enganado, não sei, daí eu peço pro médico, o fisioterapeuta te falar exatamente, mas ele já há uns 7, 8 dias está parado sem poder treinar, senão ele estaria no jogo. Joia, a gente não estava com essa informação, obrigado então. Assim, esclarecemos. Então você conta com ele, conta com o David Duarte para o restante da temporada, ou você está com muito problema, e qual a situação hoje do Canu? Depois da Canu? O Canu saiu machucado, né? O Canu... Desculpe, Marcos Vitor. Não, ele não saiu machucado, ele saiu com cãibra, só só um cãibra, tá, desculpe. O Canu descansa para esse próximo jogo, porque ele já fez 2 jogos, foi o único que fez 2 jogos, ele não viaja para esse próximo jogo, e o Marcos Vitor acredito que seja só cãibra, cansaço, tem que se preparar bem também, porque você vê o Canu joga 2 jogos, 90 minutos, firme, forte, nós também todos tem que tentar jogar dessa maneira, mas o Marcos Vitor foi cãibra, não teve lesão, e o Canu é o momento de descansar para essa rodada. E o David e o Vitor Hugo, o David um pouquinho mais adiantado, em transição para voltar, e o Vitor Hugo ainda no departamento, na fisioterapia, mas o médico pode explicar exatamente o que foi. Eu não tenho assim, a exatidão para dar para você. Boa noite, Rogério. Boa noite, Barão. Um novo ano, né? Com novas perspectivas. E aí o torcedor vem ainda com muito do que terminou o ano anterior, trazendo para o primeiro jogo. Mesmo entendendo que é outro momento, outro início, ele ainda vem com um peso. E chega aqui na quinta, vê um futebol bem jogado, independente do resultado, o futebol do Bahia. Hoje, talvez a expectativa fosse a mesma, do mesmo volume de jogo, e o Bahia não conseguiu apresentar o mesmo volume. Mas você conseguiu mudar o repertório, porque você trocou praticamente todos os jogadores. E ainda tem pelo menos 6 com os quais você não pôde contar. Você acabou de falar tanto do David, quanto do Vitor Hugo, não pôde o Borducci ainda, o Arias, né? O Márcio Araújo. Então você tem pelo menos Michel Araújo. 5 peças com as quais você ainda não pôde contar. Então ainda tem gente para ser utilizado, observado. Você já falou de quarta. Quarta é um jogo fora de casa, campeonato baiano, que, pasme, quase a mesma situação que você pegou o ano passado. É bem parecido mesmo. Bem parecido com o ano passado, e novamente você tem que fazer aquela remada. Ou seja, um olho no padre e outro na missa, não dá para abrir muito mão, né? Nesse ano foi um pouco pior do que o ano passado, foi queimado uma terceira rodada, né? Ano passado foi jogado 2, se eu não me engano, e nós entramos na terceira rodada. Esse ano nós queimamos 3 rodadas, acho que falei na última coletiva, que achei que jogamos mais do que pontuamos, né? Mas, infelizmente, nós temos que trabalhar com a realidade, que são os pontos que dão a classificação. E por isso que a gente não pode abrir mão desse jogo contra o Jequié, porque senão a gente sai da zona de classificação. Só para concluir. Claro, desculpa. Não, tá certo. Obrigado. Você até clareou o que eu queria concluir. Ou seja, é um Rogério mais confortável para nos apresentar novidades, tanto na forma de jogar, quanto na forma de passar a bola, de buscar. Eu não sinto a atmosfera do ano passado presente esse ano. Eu vi um torcedor super empolgado, contente, feliz nos 2 jogos, apoiando o time todo o tempo, né? Não sinto dessa maneira. Acho que houveram mudanças de 2023 para 2024, maneira de jogar, estilo de jogo. 2024 para 2025 a gente também tenta fazer alterações e modelo de jogo. Acho que é normal. Por exemplo, Everaldo 2023 era centroavante. Quando eu cheguei aqui, todo mundo vaiava o Everaldo e queria tirar o Everaldo. Vocês mesmos todos diziam, tem que jogar o Ratão, tem que jogar o Ratão. Vocês lembram disso ou não? E o Everaldo estava de 9, daí o Everaldo veio um pouquinho para o lado para jogar e assim, a gente vai testando alternativas, né? Hoje ele jogou numa posição mais central, é um jogador que tem bom jogo aéreo, bom cabeceio, teve uma participação boa, impressão, marcação, marcou bem a saída de bola do Porto. Claro que são testes ainda inferiores ao que a gente vai ter no futuro, mas é um momento também inferior na temporada, né? Esses times vêm fisicamente, vêm superior a gente, né? Os times menores que estão há mais tempo treinando. Então, as dificuldades que nós vamos encontrar tá aí. E as alternativas, elas vão se mudando, logicamente, ano para ano,
Não é todo ano que você tem as mesmas peças, que você vai jogar da mesma maneira. A gente está tentando alterar situações de jogo, só que também você apanha um pouquinho para encaixar, porque quando começa muda um pouco, ao menos alguns jogadores mudam um pouquinho de função, você sofre um pouquinho mais para começar a render. Mas eu concordo que o jogo passado foi mais rápido, de mais transição e tudo do que esse. Acho que empolgou mais o torcedor o jogo passado do que esse no dia de hoje. Mas o calor acho que influencia bastante também no ritmo, né? No ritmo. Deu. Boa noite, gente.